Nos capítulos mais recentes, nós vimos o Hades ter se revelado muito imprevisível e muito raciocínio lógico no meio da luta, a um ponto de se automutilar para vencer a batalha, dando tudo o que ele tem de si inteiramente, até mesmo a sua vida, para ferir fisicamente o imperador Qin Shi Huang, que vai acabar perdendo essa batalha. Temos visto de tudo nessa sétima rodada do Ragnarok, os dois reis mostrando seus ataques mais fortes e mais poderosos na arena. Mas com o capítulo mais recente, o número 61, o Imperador pode estar na pior posição possível que nós podemos ver, já que o Hades conseguiu achar uma maneira e uma forma de ferir o seu inimigo sem que ele fosse capaz de usar suas defesas dos ataques. Poderia esse ser o final de Qin Shi Huang e a decisiva batalha? Mas nós vamos ver tudo isso em partes, tudo bem? Para começar, por que o Qin está em tão grande desvantagem? A maior parte é por culpa dele mesmo, de como ele vem lutando de lá pra cá depois de tanto tempo, que foi ter usado as formas de sua Volund de uma forma sem pensar em excesso. E durante toda a batalha, até o momento, nós vimos a forma da armadura ser demonstrada, a da lança, da alabarda e da besta, totalizando 4 formas das 5 do pentagrama que ele possui. E isso também inclui as bolas de ar, que é uma mistura de 3 formas. E mesmo que existam essas combinações entre as habilidades, além das que são separadamente usadas na luta, querendo ou não, não podemos negar que foram usadas sim 4 formas e sobrou somente uma coisa para que ele guarde por mais 3 capítulos, para que possam fechar perfeitamente com os 10 de todo mês. E se o Qin não puder mais atacar o Hades e ele ter se acostumado com cada um deles que ele vem usando, isso pode ser a perdição dele. Mas eu posso falar a mesma coisa do Hades, que desde o início usou ataques genéricos com seu bidente. Até o Poseidon, o seu irmão, que é praticamente uma cópia, era bem mais versátil com seu tridente, usando a velocidade que ele possui ao seu próprio favor. Mas porém, entretanto e todavia, a chance de vermos uma transformação do Hades por agora, daqui pra frente, é quase de 100%, com uma inspiração a mais do seu irmão Poseidon, já que nós vimos ele cantando a mesma música e a mesma pose dele, usando seu sangue como gel de cabelo, bem nojento, mas que pode representar isso. Ele deve ter guardado esse segredo por um bom tempo, que poderia ser algo que nem mesmo Zeus, os seus irmãos ou alguém do Helheim tenha conhecimento, já que demonstrou isso só por agora com uma carta em sua manga para que possa chegar melhor à sua grande vitória e finalmente algum grego além dos Zeus conseguir ganhar. E tomando base de que isso é uma carta coringa para ele, podemos afirmar que o ataque Titã Perséfone era sim o seu ataque mais forte, de uma forma genérica. Pode ser que depois da sua transformação ele tenha ataques ainda maiores. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? E então esse poderia ser o maior motivo de que todos os deuses do panteão dos gregos estão calmos, sabem de que ele vai vencer e também que ele é muito forte. Bem, todos os deuses, exceto Ares, que admira tanto ele que fica preocupante, e o Bel, que poderia ser ainda mais próximo do Hades e conhecer ele tão bem quanto seus irmãos, já estava acreditando na sua perda e a sua grande derrota. E toda essa transformação poderosa vem com um plano em mente de atacar o seu oponente sem que ele seja capaz de se defender, que nem o Qin usava suas bolas de ar como um exemplo de ataque que não pode ser defendido. Somente alguns deles, mas é impossível de desviar de todos. E o ataque do Hades era atacar a si mesmo. Isso mesmo que você ouviu.
ele cortou o próprio peito e o próprio corpo com o seu bidente, para que quando Kim observasse aquela ferida, a sinestesia do espelho-toque fizesse o seu trabalho e replicasse a ferida no exato mesmo local que ele, o que deixaria o rei tão abalado com feridas que poderiam atordoar ele e danificar o seu desempenho em batalha. Porém, isso junto iria prejudicar o Hades, não iria? Errado! Por ele ser um deus, ele tem uma recuperação muito maior do que qualquer humano. E uma boa demonstração disso é de quando parte de seu braço foi arrancado pela quase metade graças ao ataque de alabarda do Kim. Podemos ver minutos depois, no capítulo que vem, que ele está recuperado o suficiente para que seu braço fique normal durante o resto da batalha, demonstrando também que a sua defesa é muito superior ao do humano. Vai ser a automutilação de Hades contra as bolas de ar e o ponto de Ki do Kim. Dois golpes impossíveis de se evitar 100%, a não ser que o Qin Shi Huang volte a usar a sua bandana, aquela mesma manchada de sangue que deve estar em algum lugar da arena. Eu tenho certeza que uma hora ou outra ele pode acabar encontrando. Ou talvez a melhor opção seja da sua mãe, a Chu Yan, lá mesmo da plateia onde estava assistindo. Poderia muito bem dar uma nova bandana para ele. Seria uma cena lindíssima entre mãe e filho. E ter aquele momento emocional para dar toda a força que o Kim precisa. E assim ele poderia parar ou ao menos diminuir as consequências do plano de Hades e acabar se ferindo gravemente. Porém, ele não seria mais capaz de usar a sua força total com os pontos de Ki, praticamente bloqueando uma das formas de sua Volund de ser utilizada. E as bolas de ar, também sem os pontos, não podem acertar perfeitamente onde eles precisam. É tanto uma vantagem por uma desvantagem, que também acabaria fazendo Kim perder tanto por estar com essa enorme desvantagem. E temos aqui um pequeno detalhe que o Hades possivelmente não deve ter nenhum conhecimento, ou talvez tenha se ele pudesse juntar 2 mais 2, de que o Kim não vai morrer com um ferimento mortal nele mesmo. Mas de onde veio isso? Veio exatamente da morte de Chunyan, onde ele viu cada ferimento, cada corte feito nele de camarote. A sua mãe morreu nos seus braços e ainda assim, o Kim viveu uma vida longa e foi o maior imperador da China. Ele não morreu ao ver ferimentos que matassem os outros. Se o Hades se descuidar e acabar se matando por acidente, ele não vai poder puxar o pé do Kim para morrer junto com ele. Mas as chances disso ocorrer são muito baixas, já que o próprio Zeus falou que o Hades é superior em força, velocidade, experiência de batalha, estratégia de batalha e muitos outros. E o Kim somente extraindo o seu máximo, ou seja, sem a bandana, que conseguia chegar ao seu nível de poder na luta. E resumindo tudo isso, as chances do Kim ganhar são mínimas. Ou o Hades ganha por menos que ele queira, ou talvez o autor vai dar o seu jeitinho de fazer o imperador ganhar. Mas isso só o Memura para contar pra gente no capítulo 62, ou até mesmo lá pra frente do final da luta de Qin Shi Huang versus Hades, um rei contra outro rei. E mesmo que as chances sejam muito poucas, eu ainda estou torcendo para o Kim ganhar. Eu sou do Team Kim, mas e vocês? De que time vocês são? Hades ou Qin Shi Huang? Apesar que o Hades pode acabar ganhando de um jeito ou de outro. Mas independente do lado que você esteja, se você é fã de Shumatsu no Valkyrie, vai amar ficar aqui com a gente no nosso canal, se inscrevendo e ativando o sininho, que a gente está sempre fazendo novos vídeos, conteúdo exclusivo para vocês, e todo mês trazendo os capítulos novos que são lançados. E então eu estarei esperando por vocês neste vídeo, nos próximos vídeos e nas próximas semanas, até a gente chegar a 10.000 inscritos.
Então lhe vejo na próxima vez. 今飛び立ってあの海原を見下ろして誰よりも